Olá, programa Perspectiva no Ar, sempre tratando de temas atuais, relevantes e de interesse da sociedade. E como a gente já sabe, a inteligência artificial entrou com tudo na vida de muitas pessoas, de empresários e dos próprios civis que utilizam da maneira como podem. E é por isso que eu vou conversar hoje no nosso programa com Kenneth Correia, empresário que está se atualizando sempre a respeito do assunto, é palestrante internacional, pesquisa o tema para trazer mais detalhes a respeito desse assunto para a gente. Seja muito bem-vindo, obrigada. Obrigado pelo convite, Lívia. É um prazer estar aqui podendo falar desse assunto que, como você disse, né, tá na boca de todo mundo, querendo saber o que é, se morde, como é que eu posso utilizar, aproveitar. Acho que vai ser um bom papo. E Kenneth, o Perspectiva normalmente traz temas que estão em evidência na mídia e eu não posso deixar de falar da inteligência artificial porque está fazendo parte do cotidiano realmente de muita gente. E eu quero trazer para você uma dúvida que eu tive de um ouvinte na rádio, né? Eu que participei de um programa outro dia a respeito desse assunto. E um ouvinte chegou para mim e falou o seguinte: Lívia, eu tenho muito medo do que está acontecendo com essa questão da inteligência artificial. E eu quero trazer essa pergunta para você. Se a gente precisa ter medo mesmo, precisa temer esse avanço tecnológico? Olívia, eu acho que assim, quando eu dou uma olhada de sociedade, sem dúvida uma tecnologia quando aparece, ela traz benefícios, mas ela também muda o que já estava estabelecido. Então, se você lembrar rapidinho como foi a chegada do Uber, né, uma nova plataforma de tecnologia, muita gente achou que teve uma melhora significativa nos serviços, você deixou mais na palma da mão e reduziu preços. Mas eu tenho a sensação que a cooperativa de táxi não achou exatamente a mesma coisa. Aí você vai lá para o Airbnb, que é a plataforma para você fazer alocação de quartos no lugar dos hotéis. Eu tenho a impressão que as redes de hotel também não acharam tão bacana assim. A mesma coisa acontece com a inteligência artificial. Ela trouxe benefícios de produtividade para a gente que está no trabalho, no dia a dia, ali atrás do computador ou pelo celular, criando, escrevendo, gravando áudios, produzindo vídeos. Foi uma mudança representativa, está sendo na prática uma mudança na vida das pessoas no dia a dia. Agora, também tem pessoas que fazem uso dessas tecnologias com más intenções. Então o WhatsApp é uma tecnologia incrível para conectar as pessoas, mas é onde acontece a maioria dos golpes digitais hoje. Então a inteligência artificial ela também vem com esse tempero, ela vem trazendo inúmeros benefícios, mas ela pode ser usada de maneira errada. Nesse sentido mais profissional, já que você colocou para a gente a questão do Uber, do Airbnb, a inteligência artificial, se bem utilizada, ela pode ser um agregador na mão de um profissional, mas de repente pode também substituir uma mão de obra, por exemplo, assim, tornando a empresa mais barata, aquela estrutura, por exemplo, para o empresário? Acho que o primeiro ponto para a gente dar uma desmistificada é a gente também não achar que a inteligência artificial é a inteligência artificial, como se existisse uma coisa só, como se ela fosse uma aura que estivesse sobrevoando tudo aqui, controlando várias coisas. Fosse uma pessoa, né? Exato. Personificado. Muito longe disso, são várias empresas diferentes, usando tecnologias diferentes, disponibilizando aplicativos para a gente utilizar. Agora, quando eu vou lá nas empresas, conversei com empresas brasileiras, empresas americanas, empresas inglesas, empresas indianas até, o que eu percebo mais do uso da inteligência artificial é muito mais como um copiloto, como se fosse o copiloto do avião, ou um assistente, como se fosse um estagiário digital, ajudando as pessoas a realizar as tarefas dela, do que efetivamente a empresa falando assim, olha, eu vou contratar essa tecnologia e vou demitir um monte de gente. Não estou dizendo aqui que isso não tenha acontecido. É claro que em uma empresa ou outra, em um lugar ou outro, isso pode acontecer. Mas o cenário mais comum, mais frequente, é as pessoas ficando mais produtivas, precisando gastar um pouquinho menos de tempo, em alguns casos, bastante tempo menos, com tarefas repetitivas, manuais, da rotina, e podendo ter mais, uma coisa que é valiosíssima, que a gente tinha até esquecido. Com essa correria que é a nossa vida, a gente tinha esquecido, que é ter tempo para fazer o que é importante. Então eu tenho visto mais essa aplicação que eles chamam de copiloto, do que necessariamente essa substituição dos talentos. Então, um profissional que sabe manusear ferramentas de inteligência artificial, que conhece, ele pode ser até mais valioso para uma empresa, por exemplo? Com certeza, Lívia. E é muito fácil de entender por quê. Imagina que você tem à mão uma tecnologia que te permite fazer as coisas na média, tá? Isso não é um número meu. Pesquisas, empresas, os caras já começaram a medir os resultados. O impacto na média é de 40%. O que esse número significa?
Se você trabalha 5 dias por semana, 40% são 2 dias a menos da sua semana. Então imagina que eu te conto que tem uma tecnologia que já está disponível, muitas vezes gratuitamente, a maioria gratuitamente, que te permite ganhar 2 dias na semana. E você como profissional falou assim, olha, eu escolhi não usar essa tecnologia. Você está jogando contra a sua produtividade, você está jogando contra a sua empregabilidade. Então, com certeza, as empresas estão vendo valor nas pessoas de dentro da empresa mesmo, que abraçam e adotam a tecnologia. E, claro, quando entrevistam candidatos, inteligência artificial começa a aparecer ou como um requisito da vaga, ou quando o candidato fala essa palavrinha mágica, essa expressão da inteligência artificial, o contratante chama atenção. Até porque, Lívia, apesar da tecnologia do ChatGPT, que é a mais popular, mais conhecida, vai completar 2 anos em novembro, ela ainda é um percentual menor de pessoas que está utilizando. Pra você ter uma ideia, se eu pegar a população geral, 5%. Quando eu vou para dentro das empresas, 30%. Então, na verdade, as empresas estão gostando da ideia de contratar pessoas com esse conhecimento, porque elas sentem que é uma maneira da empresa trazer conhecimento de fora, da empresa aprender a usar inteligência artificial. Eu confesso que para você que enquanto profissional, tanto da administração como do jornalismo, eu já utilizo muito o ChatGPT e sinto exatamente isso que você comentou, que ajuda a economizar tempo na correção de textos, até para ter algumas ideias, alguns insights que a gente não está conseguindo enxergar em determinado cenário, ou para recriar ou atualizar, né, um processo para algo que pode ser melhor para o futuro, para aquele contexto. Então é muito interessante. E falar um pouquinho sobre o ChatGPT, né? Muita gente me pergunta também a respeito dele. Ele é uma ferramenta de multiuso, assim, para várias vertentes, né? Vários profissionais de áreas, enfim, que eu estava comentando, do jornalismo ao direito, né? A engenharia podem utilizar o ChatGPT. É confiável? Exato, vamos lá. Quando você fala do WhatsApp, você fala assim, pô, o jornalista, o advogado, todo mundo pode usar. O Gmail, o e-mail, geral. ChatGPT entra na mesma categoria. Na verdade, ele não foi criado especificamente para uma profissão. Na verdade, qualquer profissional, isso foi uma coisa bem legal que eu aprendi lá em Harvard. Eles estão usando uma expressão que é PIM. Qual que é a ideia? Qualquer profissional que trabalha com palavras, imagens e números vai ter um benefício direto de usar o ChatGPT. Agora, você fez uma pergunta muito importante sobre essa questão de ser confiável. A gente precisa lembrar que a ferramenta de inteligência artificial, ela não tem consciência, ela não tem moral, ela não tem ética. Esses são atributos do ser humano. A ferramenta de inteligência artificial, você pode mandar uma pergunta, ela te gera uma resposta. Você pode mandar um trecho de um texto, ela pode elaborar um texto mais longo para você. Você pode mandar um texto cheio de erros ortográficos, ela corrige para você. Mas isso não significa que ela tem consciência sobre aquilo que ela está escrevendo. Então, como profissional, se eu sou um advogado e eu vou fazer uma petição, eu não peço para o ChatGPT escrever para mim, e aí de olho fechado assino e subo no sistema do Tribunal de Justiça. Como um jornalista, eu não entro no ChatGPT, pergunto lá sobre quem foram os medalhistas brasileiros nas Olimpíadas, não confiro e publico na redação. Seria uma rede de apoio, né, com dados que seriam reais, que foram coletados pelo próprio profissional. Vamos voltar no copiloto, no certo. assistente ou no estagiário? Exato. Você confiaria passar para o estagiário fazer o texto e publicar sem revisar? Acho que é o olhar que a gente precisa ter. Não tratar aquilo como verdade absoluta. E de maneira geral, né, Lívia? De tudo que a gente recebe hoje de informação, é nunca tratar como verdade absoluta, poxa vida. A gente, se tem uma habilidade que o ser humano é muito bom, é ter uma moral que é própria, né? A gente tem uma bússola moral, cada uma com a sua cultura, com a sua história, com a sua religião, com o seu aprendizado, e ao mesmo tempo o pensamento crítico, que é a habilidade de você separar o que é relevante, o que não é, o que faz sentido, o que não faz para você utilizar. Então, deixa o estagiário fazer o trabalho pesado e atua como esse crítico, que revisa e usa o que você tira de valor dali. E essa inteligência artificial, ela é treinável? Né? Eu tenho ouvido falar, tenho lido a respeito de que você pode dar os seus comandos e deixar ele com a sua cara, por exemplo. Com certeza. Eu não vou usar a palavra treinável, porque o treino é uma parte técnica da inteligência artificial.
Então o treino é feito lá pelas empresas, a que lançou o ChatGPT, que é a OpenAI, ou pelo Google, que lançou a dela, que é o Gemini, ou pela Meta, o antigo Facebook, que lançou o Llama. Cada uma delas fez um treinamento. Mas sim, a gente pode personalizar. Então se você abre uma conversa nova no ChatGPT, eu inclusive recomendo que esse é o jeito mais bacana de você utilizar. Então você diz, olha, meu nome é Lívia, eu sou administrador e jornalista, eu trabalho aqui na TV Assembleia, eu estou querendo produzir aqui um roteiro para uma entrevista que eu vou fazer sobre inteligência artificial. Dá esse contexto antes de começar uma conversa, porque aí daí para frente no futuro, toda vez que você conversar, continuar ali naquela mesma conversa, você vai receber uma resposta considerando esse contexto. Então, ao invés dele te dar uma dica, ou uma resposta, ou uma informação genérica, ele vai para o específico, que é onde você tira mais benefício. Kenneth, agora mudando um pouquinho de assunto, que eu também sei que é uma área sua, que é a política, né, por conta da agência, das campanhas. A inteligência artificial também pode ser uma grande aliada de candidatos e das equipes, dos staffs aí, dos futuros políticos das cidades. Mas no sentido de criação de material publicitário, o que você tomaria de cuidado, por exemplo, ao utilizar uma ferramenta de inteligência artificial? Eu quero remeter até às últimas eleições, em que os disparos eles são massivos, né, de memes, de fotos, até das fake news, que também é um assunto recente, né, claro, que nasceu com essa questão do WhatsApp, do Instagram. Vou colocar dois chapéus. Certo. O primeiro é como eleitor, né? Todo mundo no processo eleitoral vai poder exercer o papel de votar aí acima de 16 anos. Então, como eleitor, a gente precisa ser muito crítico. A gente não pode acreditar em qualquer informação que a gente recebeu. Por mais que a pessoa que tenha encaminhado aquela informação seja uma pessoa da nossa confiança, por mais que aquela pessoa tenha algum grau de formação que nos dê a ideia de autoridade, vale refletir sobre o que você está recebendo. Porque, de fato, Lívia, está muito fácil produzir desinformação. Informação imprecisa, informação mal intencionada para influenciar a decisão das pessoas. As pessoas tendem a acreditar em alguma coisa e tudo que está próximo ou que parece concordar com aquele cenário, a pessoa acredita sem checar, sem conferir. Então, como eleitor, o cuidado em especial é esse, a gente não aceitar simplesmente qualquer informação que vem. Agora, como agente político, né, seja para o candidato, seja para o comunicador, para o marqueteiro, para o jornalista que está envolvido ali no processo da campanha, tem muita ferramenta bacana. De novo, palavras, imagens e números. É basicamente o que você faz no processo eleitoral, né? Você vai usar de palavras, você vai comunicar através das imagens e você vai usar os números para te embasar. Então faz todo sentido o uso da ferramenta de inteligência artificial. Como cuidado para esse profissional que está envolvido no processo da campanha, cuidado para você não usar as informações diretamente. Porque como o ChatGPT, ele não sabe quem são os outros candidatos, ele não sabe como está a intenção de voto das pessoas. Então lembra, não é a inteligência artificial, é aquela ferramenta que você está usando. Então acho que o principal cuidado é não presuma, não assuma que a inteligência artificial está sabendo o que está acontecendo. Se você perguntar para o ChatGPT, por exemplo, ele te responde, olha, as últimas informações que eu tenho são de maio de 2024. Então não adianta você estar num processo de campanha de agosto a outubro de 24 com a informação de maio. Você vai precisar fornecer, você vai precisar subsidiar. Eu acho que essa é a dica mais importante para evitar você estar usando ali uma ideia ou até um texto, uma mensagem, porque serve para tudo isso, né? Para você fazer o roteiro do script do que vai para o horário político, para você fazer o texto que vai na peça impressa que você vai entregar, para o texto do discurso que você vai elaborar, você não acabar usando informações desatualizadas ou imprecisas. Essa é a postura do profissional qualificado, daquele profissional honesto que trabalha com a política, mas a gente sabe também que nós estamos aí vivendo a realidade das deepfakes, das fake news, dos memes. E o que dentro desse contexto te preocupa, por exemplo? Eu gosto de falar assim, eu acho que tanto a chegada da internet, quase 30 anos atrás, quanto a chegada da inteligência artificial agora, no meio do caminho, pensa nas redes sociais, pensa no celular, são tecnologias que apareceram, a tecnologia em si não é o crime. O crime é você falar mal de outra pessoa, né? Você cometer a calúnia de dizer algo que a pessoa não fez. O crime é você, no fake news, é você transmitir uma informação que não é verídica.
Esses crimes já estão, inclusive, todos tipificados, acho que é o termo que eles usam, né? Isso. Já são definidos lá atrás. A questão é que agora está tudo mais rápido e mais fácil. É isso Então, que eu temo, que a justiça não consiga acompanhar a velocidade como as ferramentas são criadas. E a justiça não e a vai veracidade ao olhar das pessoas, porque a gente realmente se depara com notícias ou com fotos e vídeos que... Exato. E a você não diz justiça que são não vai mentira. conseguir acompanhar. Porque o que acontece? Na época, quando a nossa comunicação era basicamente 2 canais de televisão, era simples. Você tinha mecanismos institucionais de regulamentação para travar. Tanto que na TV a gente já teve, bom, no período militar teve uma coisa mais parecida ali com censura, mas quando você vai para hoje em dia, você tem classificação indicativa, o que pode aparecer, em qual horário. E na rede social? Quem que controla isso? Pior, e no grupo de WhatsApp? Porque aí, na rede social ainda você tem uma informação pública que outros agentes podem checar, existem os mecanismos de denúncia, onde alguém que, por exemplo, vê um conteúdo impróprio para a faixa etária pode ir lá reclamar, ou um candidato que estiver falando ali uma calúnia, ele pode denunciar também. Tem pelo menos um caminho. Agora, no grupo de WhatsApp, não tem, é fechado, é privado. O próprio WhatsApp não tem acesso ao conteúdo das informações. Então, nesse cenário, tudo, inclusive tudo de ruim, pode acontecer e pode ser propagado, né? Então, a justiça não vai conseguir. O que eles fazem, o que agora, no âmbito eleitoral, a gente fala do TRE e nacionalmente do TSE. O que os tribunais eleitorais estão tentando fazer é criar mecanismos, por exemplo, esse já existe, já foi aprovado esse texto do TSE para essas eleições municipais esse ano. O fake news, se for utilizado por um candidato, então se eu postar ou ficar provado que eu disparei no WhatsApp um conteúdo de fake news, eu corro o risco de perder o direito de ser eleito. Então, essa é uma atuação interessante, porque ela vai onde dói, né? Para o candidato, o maior medo do candidato não é perder, é não ter nem a chance de poder ganhar. Então, com o fake news, eles foram objetivos sobre isso. Uma outra coisa nessa mesma regulamentação, o uso de robôs de inteligência artificial para pedir voto, para fazer uma abordagem proativa. Porque do ponto de vista de tecnologia, já teria como fazer um robô que ia ficar atazanando a vida de todo mundo daquela cidade para votar naquele candidato, ou naquele grupo de candidatos. Agora, se o candidato fizer qualquer ferramenta onde um robô interaja proativamente com um eleitor, com ou sem a autorização dele para aquilo, risco de perda do direito de ser eleito. Então eu acho que o TSE foi bem firme nessas decisões para tentar cobrir esse território. Não é uma garantia 100% que ela vai conseguir em todos os cenários, mas com certeza inibe bastante essas ações. Né? É interessante porque parece algo fora do controle mesmo da ação humana, quando as pessoas elas são, digamos assim, elas já sabem como é que a justiça vai agir, ou o que é errado e o que é certo dentro desse ambiente virtual, elas também podem ser agentes de denúncia, né, os próprios eleitores. Com certeza. O que seria interessante. Eu estava comentando aqui a respeito da deepfake, e eu vou pedir para você explicar, né, não vou explicar aqui, Claro. porque você é o especialista, que também é algo que parece-me assustador. Sim, vamos lá. O deepfake, esse nome deep também é um nome técnico, porque o deepfake é um vídeo criado para parecer que é uma pessoa falando ou agindo ou atuando num determinado cenário. Então realmente é um vídeo, não estamos falando mais de uma foto que você altera com o Photoshop. Não estou falando de um texto que você manda no WhatsApp e coloca o nome da pessoa como se ela tivesse escrito. Agora eu estou falando de fato de um vídeo extremamente realista, parece que é de fato a pessoa falando igual eu estou falando com você aqui agora, que na verdade foi criado pelo computador. Então, o deepfake, ele, nesse processo de desinformação, nesse processo das fake news, ele é uma arma muito mais poderosa para convencer as pessoas em cima de mentira. Tanto a imagem quanto o áudio, quanto a voz da pessoa. Exatamente. Igual. Agora, lembra, como eu falei mais cedo, você poderia dizer o seguinte, puxa vida, Kennedy, então essa tecnologia é muito perigosa, a gente devia tirá-la do ar. No filme do Guerra nas Estrelas, no Star Wars, teve uma atriz que ela tinha participado lá dos filmes dos anos 70, depois dos filmes no ano 2000 e agora da última leva nos anos 2019 e 20. Ela faleceu antes de acabar a gravação do filme. E aí eles usaram a tecnologia do deepfake
para fazer trechos do filme que ela não pôde gravar porque faleceu. Então é uma tecnologia que dá para fazer boas aplicações sobre ela. Não sei se você teve a oportunidade de ver a propaganda da Kombi, onde a Elis Regina canta com a filha. Ai, não assisti. Essa propaganda aí foi assim, tema de discussão de inteligência artificial no comecinho do ano. Por quê? Porque eles pegaram imagens originais da Elis Regina, que naturalmente faleceu aí há décadas já, colocaram a voz dela cantando aquela música Ainda Somos os Mesmos e Vivemos como os Nossos Pais, o que faz todo sentido com a filha dela ali, mas eles recriaram a Elis. Nesse caso, teve autorização da filha. Então é um deepfake, do ponto de vista da tecnologia, chama-se deepfake, é um nome pejorativo. É bem pejorativo, parece bem Mas, ruim. poxa vida, criou uma peça, um pedaço de conteúdo ali sensacional, é muito legal, emocionante, eu diria até. E pode devolver também para o cenário grandes artistas, né? Elvis, Michael Jackson. Pensa como seria bacana a gente reviver, né? Tem gente fazendo isso também com, às vezes, um parente que faleceu, o Zico, por exemplo, o pessoal, não lembro qual foi a empresa, fez a voz do pai dele, aí ele entra no estádio sozinho e de repente está o pai dele falando um texto com a voz, com a entonação, tudo muito parecido. Então, tem o lado muito legal de como dá para usar essa tecnologia, mas a gente não pode, infelizmente, achar e ser inocente de que as pessoas também não vão usar para o mal, né? Então, hoje o mecanismo que a gente tem é, de novo, tentar ser crítico, não acreditar em qualquer coisa que a gente vê. Do ponto de vista de eleição, se aparecer um vídeo para você de um candidato falando uma coisa, né, pejorativa, fazendo um ataque, confere, vai nos canais oficiais daquele candidato para ver o que ele falou sobre aquilo, porque se, por exemplo, foi algo que foi falado, foi um vazamento de conteúdo que de fato aconteceu, o candidato tem a responsabilidade e a obrigação de fazer um pronunciamento. Agora, a partir do momento que é um deepfake, às vezes nem o candidato sabe que aquilo está acontecendo, vai nos bastidores mesmo. Né? Infelizmente as pessoas, elas também dotadas pelas suas paixões e ideologias, elas ouvem ou assistem um vídeo da qual elas concordam com o ponto de vista e compartilham, acredito que muito na inocência, né? Exato. E aí essa mensagem é espalhada de forma muito rápida e a rede social fez isso acontecer e eu fico impressionada com pessoas bem esclarecidas, estudadas, que nós conhecemos, fazem isso constantemente por conta dessas mensagens que chegam até elas. A gente fica chateado, e fica chateado às vezes na própria família, né? Que você tem pessoas que divergem do seu pensamento. Mas lembra que política, ela não é a arte do cérebro, é a arte do estômago. Então as pessoas não estão ali agindo pela racionalidade. É como se fosse, você tirasse o elemento da racionalidade. E até aqui no Brasil a gente tem e no mundo ocidental de maneira geral, estão crescendo os candidatos que estão nos polos. E o polo, né, no quesito da polarização política, no exagero da extrema esquerda, no exagero da extrema direita que seja, você mexe com o sentimento das pessoas. Você mexe com aquelas coisas mais essenciais da crença, né, dos valores. E aí, a partir dali, você consegue sensibilizar a pessoa. Então, é pouco racional e muito emocional. E a rede social, de forma geral, alimenta, né, a polarização, alimenta esse sentimento de que eu tenho que estar num extremo, de que isso é alinhado com os meus valores, com as minhas crenças. E quem cria, quem tem a inteligência, no caso vai pelo cérebro, sabe como dominar a comunicação para atingir o objetivo, que é influenciar Usa o cérebro para influenciar o estômago, né? Exatamente. Kenneth, voltando a falar agora sobre ferramentas de inteligência artificial, a gente tem também várias que estão presentes nas casas das pessoas, Google Home, Alexa, entre outros. E eu tenho notado, né, vários especialistas, já tem tempo, não é de agora, falando sobre fechar a câmera dos celulares, né, colocar um adesivo no notebook, né, de repente em casa em algum momento ou outro desligar o assistente virtual, porque nós somos ouvidos constantemente. Isso é verdade? Bom, vamos lá, vamos por partes. Sim, os nossos dispositivos, seja a Alexa, seja o seu celular, para ele poder te responder, então você dá um comando de voz. Comprei uma televisão nova, minha TV aceita comando de voz. Que legal. Só que para a sua TV saber que você está falando com ela tem que estar com o ouvido aberto, né? Então, sim, os dispositivos captam o que a gente está falando. A questão é, quando você está trabalhando com empresas como a Amazon, que faz a Alexa, a Samsung, que faz a TV,
ou a Apple que faz o celular, são todas empresas que têm ações lançadas na bolsa, são regulamentadas nos seus devidos países de operação. Então, se elas fizerem alguns deslizes com o uso dessa informação, muito rápido isso vai ser descoberto com alguém e muito rápido isso vai virar um problema institucional com hoje multas bilionárias, porque é proporcional ao faturamento dessas empresas também. Então, existe uma política dessas empresas de jogar fora essas informações o mais breve que elas puderem. Então, basicamente, a Alexa guarda um histórico de 30 dias dos seus pedidos. Então, o que aconteceu 31 dias atrás, ela já esqueceu. Agora, como essas empresas sabem que a questão de privacidade é uma questão que as pessoas estão cada vez dando mais valor à própria privacidade, a Alexa, por exemplo, fez um botãozinho de mute. Então tem um botãozinho que você aperta, ele acende uma luzinha vermelha, como quem diz, não estou escutando nada, né? E aí, de fato, esse botão funciona. Não é que ela está te falando que ela não está escutando. Você pode apertar o botão, pode chamar a Alexa 30 vezes, ela não vai te responder. Pode ir lá no histórico, porque você pode, através do aplicativo, ver o seu histórico de conversas. Se você quiser, você pode ir lá excluir uma conversa específica que você quer que ela não guarde. Então, acho que esse é um ponto interessante de colocar. E o celular também está capturando o que a gente fala, porque ele responde, e aí pode ser um celular do Google, pode ser o Samsung, pode ser o iPhone, mas ele responde a sua interação. Para ele fazer isso, ele também tem que estar com o microfone aberto por ali. Mas ele também te dá a opção de não guardar histórico nenhum, de deletar esses dados se você já tiver um histórico, porque se você comprou e não apertou nada, ele já está guardando as informações, né? Então hoje o usuário tem muito mais controle para deletar as informações e impedir que novas informações sejam armazenadas também. Em relação às imagens, eles captam mesmo? Não, assim, de tirar uma foto, uma coisa assim, quando você usa para desbloquear a tela, na Apple é aquele Face ID, né? Isso. Ali ele precisa capturar a sua imagem, porque senão ele não sabe se é você para poder liberar. Mas aquela imagem é descartada segundos depois do desbloqueio. Então isso falando da tecnologia da Apple. No banco, por exemplo, você faz pagamentos. Então, às vezes, ao invés de digitar a senha, você quer identificar com a imagem. Ele tira uma foto, mas ele despeja e tira isso muito rápido. Tenta só imaginar quanto que não custaria para essas empresas ter todas essas fotos de todos esses bancos de dados, de todas as pessoas que usam isso todos os dias, né? Então, também tem uma parte racional do custo de armazenamento disso tudo. É que né? com isso surgem tantas teorias, né? As pessoas, elas também criam. E a gente sabe, né, que de fato o microfone ele capta o que a gente conversa, porque as propagandas que vêm depois, né, de um bate-papo em família, né, você está falando de um tênis ou de algum eletrodoméstico ou de uma roupa específica, e as propagandas elas surgem, né, nas redes sociais. Então, mas aí tem dois pontos importantes sobre isso. O primeiro é lembrar que quando você fala que você quer comprar um micro-ondas, e aí no dia seguinte ou na mesma hora aparece um anúncio de micro-ondas para você, às vezes a gente fica com a sensação de que a empresa que fabrica o micro-ondas teve acesso à nossa conversa. E não é. Isso tudo acontece por, adivinha qual tecnologia? Qual? Inteligência artificial. Né? Então a inteligência artificial é que faz a identificação dos interesses de consumo e aí traz os anúncios das empresas alinhados a esses interesses. Então o primeiro toque é dizer, fica tranquilo que não é uma pessoa que está escutando a sua conversa. Né? Isso está sendo usado para abastecer um sistema para te oferecer uma publicidade contextual. A segunda coisa é lembrar que a inteligência artificial é muito boa em reconhecer padrões. E aí tem uma história muito legal, uma história de 20 anos atrás, de um pai que começou a receber na casa dele, ele, a esposa e a filha, começou a receber catálogos de produtos para bebê. E aí ele ficou pé da vida, e ele foi até a empresa para reclamar, ele falou, olha, vocês começaram a me mandar esse catálogo aqui, a gente nem tem bebê em casa, minha filha tem 18 anos, por que você está fazendo isso e tal. Aí quando ele volta na hora do almoço, a filha aparece com um teste de gravidez. Então a brincadeira é, a ferramenta de publicidade contextual descobriu o interesse em produto para bebê, ou descobriu que a filha estava grávida antes do que o médico. Ficou essa brincadeira no mercado. Então a gente também precisa lembrar que às vezes não é só o que a gente fala, mas através do nosso padrão de busca, através das postagens que a gente curte, ele identifica padrões de consumo para também recomendar produtos. Então mesmo que você feche o seu microfone, pode ser que continue aparecendo propaganda de micro-ondas para você. Com certeza, e a resposta é muito rápida, né, Kenneth? Para a gente finalizar, né, bate-papo tão bom, falar para os nossos telespectadores, para quem acompanha aqui a nossa programação, a respeito da inteligência artificial, para não temer e de repente utilizar como aliada, mas com responsabilidade. Ah, com certeza, né? Eu acho assim,
A gente, toda vez que algo não é bem explicado, que a gente está distante, que tudo que a gente sabe sobre aquilo foi alguém que nos falou ou a gente leu em algum lugar, é muito mais fácil a gente ser enganado, é muito mais fácil a gente ficar com medo daquilo. Então a recomendação que eu tenho dado é, se aproxima da tecnologia. Usa o aplicativo do ChatGPT. Se você está preocupado com privacidade, o aplicativo do ChatGPT tem um modo que você acessa ele e fala, eu não quero que você salve nada do histórico das minhas conversas. Pode usar ele assim. Então não precisa ter medo da tecnologia, você vai se aproximar, você vai usar. E aí não é o que eu falei, não é o estudo do 40% de produtividade. Descobre você. Forma a sua opinião sobre isso, que você vai saber se de fato aquilo vai contribuir para você. O que eu consigo dividir é dizer que do meu uso, da minha prática, do meu dia a dia, eu já não consigo imaginar como que eu fazia o meu trabalho antes sem essas tecnologias. Faz pouco tempo que elas estão disponíveis aí e eu já me acostumei e eu tenho tido tempo para fazer coisas muito mais legais. Eu estou indo para a publicação do 3º livro e estou fazendo um documentário agora. São coisas que eu sempre quis fazer, eu nunca tive tempo e a inteligência artificial começou a me dar esse espaço e essa oportunidade de fazer também. Maravilha. Kenneth Corrêa, muito obrigada pela sua participação com a gente. Foi, assim, muito enriquecedor. E a gente está, então, buscando se adaptar a esse novo mundo, né, nos moldes aí em que a tecnologia está avançando cada vez mais. Obrigada pela sua participação mais uma vez. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. Bom, e esse foi o Perspectiva em mais uma edição. Voltamos numa próxima com um novo tema bastante atual aí nas mídias. Até lá, tchau, tchau!